verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 78ª sessão ordinária virtual, 16 de novembro de 2021. Com relação às atas, solicito aos seus conselheiros que façam a revisão e encaminhem as observações para Silvana. E indaga a Silvana se tem resolução para assinatura. Hoje não, senhor presidente. Então, não havendo resolução para assinatura, passo para a ordem do dia. A gente vai fazer uma pequena inversão de pauta, tendo em vista que a doutora Michele Akel, que é representante da Interbel, está presente, né, e o primeiro processo não tem sustentação oral. Então, vamos começar pelo processo de recurso 15509-2017, aí 2017-13012. Recorrente, Interbel Comércio e Produtos de Beleza Limitada, recorrido Seju. Relator, doutor Wanda Araújo Magalhães Uchoa. Lembro, para sustentação oral das razões recursais, doutora Michele Heloíse Akel. E representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Lembro aos senhores que esse processo já esteve em pauta, já foi votado, salvo engano, uma preliminar nulidade e teve perícia, então. Foi no dia 22 de maio de 2019. Com a palavra, o relator, doutor Wander Uchoa. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Rafael, ilustre representante da Procuradoria do Estado. Bom dia, doutora Michele. É um prazer revê-la. Bom dia, doutora Silvana. Como o senhor presidente já mencionou, esse processo ele retorna, né, à Câmara depois de realizado um laudo pericial, um exame pericial. Então, eu vou procurar ser objetivo no relato no que se refere às questões mais passadas, mais antigas, que inclusive já foram até objeto de julgamento. Na realidade, aqui o processo ele cuida da infração de deixar de escriturar, né, no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, o documento fiscal relativo a operações de entradas de mercadorias. O contribuinte não informou na escrituração fiscal digital, na EFD, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013, as notas fiscais eletrônicas a ele destinadas, e aqui a base de cálculo da autuação foi R$ 192.272,42. Alega o agente autuante que a empresa estava cadastrada junto à Cefaz com o CNAE de Comércio Varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal. A realidade é que a Interbel, o nome fantasia é o Boticário. Boticário. No entanto, a partir de dezembro de 2012, ela firmou um termo de acordo de regime especial de tributação, onde a Cálamo, distribuidora de produtos de beleza, intitulada como Centro de Distribuição dos Produtos da marca do Grupo Boticário, seria responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST incidente sobre as mercadorias remetidas aos estabelecimentos que comercializam esses produtos, o qual o contribuinte em tela é parte integrante, né? Então, de acordo com o regime especial de tributação, o contribuinte passou do regime de substituição, passou, né, para o regime de substituição tributária na condição de substituído, a partir de janeiro de 2013. No entanto, foi determinado, de acordo com a cláusula 11ª, a realização do levantamento de estoque de mercadorias sujeitas à nova sistemática de apuração do ICMS, a fim de efetuar o recolhimento do ICMS-ST. Né? Então, sendo assim, para o período fiscalizado, fica subentendido que a Interbel, ora autuada, né, sendo uma franquia e diante disso só possa adquirir produtos do Centro de Distribuição Cálamo, substituta tributária, responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, fica então sujeita ao regime de substituição tributária. Ele faz o levantamento das notas que constatou não
terem sido escrituradas, né, e traz isso no arquivo chamado NFE, destinadas que não constam na FD entrada 2012-2013, isento. E aplica a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 2.670, alterada pela Lei 16.258 de 2017. Ou seja, ele aplicou os 10%, né, a multa de 10% sobre o montante. A empresa autuada apresentou tempestiva impugnação, na qual o julgador de primeira instância decidiu pela procedência da autuação, né? Pela procedência da autuação e manteve a penalidade do artigo 123, 3G. O processo, então, a parte apresenta recurso ordinário, e agora é que eu vou me deter um pouco mais, onde ela argumenta a possibilidade de exclusão da penalidade, porque as notas fiscais não registradas referem-se a situações em que os produtos não se caracterizam propriamente como mercadorias. Outra razão, operações sem desembolso financeiro. E, num terceiro caso, houve apenas movimentação física das mercadorias. São, assim, casos em que não se enquadram na infração supostamente cometida descrita na exordial, ou seja, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadorias, né? Além disso, ela argumenta que a falta de escrituração não trouxe qualquer prejuízo ao erário e a aplicação de multa sobre o valor da operação, sem sequer ter conteúdo financeiro, seria abusiva. E alega também os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a penalidade atribuída. Esse é o recurso ordinário da parte. O processo ele veio a julgamento no dia 22 de maio de 2019. Perdão, só eu passei aqui, foi o parecer da assessoria processual tributária, com a presença do ilustre representante, ele poderá, caso queira, detalhar mais ainda, mas o parecer também foi pelo conhecimento do recurso ordinário, mas negar-lhe provimento. Então, o processo ele veio no dia 22 de maio de 2019 para a sessão, processo de nossa relatoria, em que, naquele momento, já foi apreciada a nulidade suscitada. Nulidade essa, ela não consta, ela consta na impugnação, não constou no recurso, mas constou também em manifestação da parte, e essa preliminar ela já foi enfrentada pela Câmara, que era em relação à nulidade, sobre a alegação de que a autuação se fundamentou e aplicou uma penalidade imprópria, visto que não vigente à época dos fatos geradores. Por quê? Porque a penalidade foi com a redação do ano de 2017, né, alterada pela lei em 2017, e o fato autuado o fato gerador foi em 2012 e 2013. Essa preliminar ela já foi apreciada e foi afastada por unanimidade dos votos, uma vez que a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais infringidos, bem como da penalidade, não implica nulidade, devendo o julgador corrigir de ofício, conforme o artigo 84, parágrafo 7º, da Lei 15.614. Né? Na sequência das discussões, a Câmara resolveu também, por unanimidade, converter o curso do julgamento do processo em realização de perícia. E os quesitos que foram determinados no despacho e votados pela Câmara foram: para intimar recorrente para nomear assistente técnico; 2,
Excluir da base de cálculo as notas fiscais correspondentes às saídas de demonstradores e brindes que foram indevidamente incluídas no levantamento. E aqui foram até já numeradas, foram as notas fiscais 1351 e 1352. Então, a primeira coisa foi excluir essas duas notas da base de cálculo, ou seja, do levantamento. Depois, verificar se as demais notas fiscais objeto da presente autuação foram devidamente lançadas na contabilidade. 4, apresentar a nova base de cálculo para a infração apontada. E 5, prestar quaisquer outras informações relevantes para a lide. O processo ele vai para o exame pericial, em que a perita assim se manifesta em relação aos quesitos. Enviou o termo de intimação para o representante legal, solicitando a indicação de assistente técnico, bem como a comprovação da escrita contábil das notas fiscais objetos do auto de infração. Em resposta, a autuada apresentou o documento informando que não logrou êxito na identificação dos lançamentos contábeis e não fez menção no documento apresentado à indicação do assistente técnico. Ou seja, então, em relação ao quesito 1, a autuada informou que não logrou êxito na identificação dos lançamentos contábeis. Quesito 2, exclui da base de cálculo as notas fiscais correspondentes à saída de demonstradores e brindes. Então, atendendo a esse pedido, a perita realizou a exclusão das notas fiscais no montante de R$ 2.139,05 e R$ 407,94. Verificar se as demais notas fiscais foram devidamente lançadas. A perita ela realizou um chamado no assiste solicitando os arquivos do SPED contábil da autuada, que foram apresentados à Receita Federal para os anos de 2012 e 2013. De posse desses arquivos, realizou-se busca no livro diário pelo número da nota e pelo valor. E não localizamos a escrituração das notas objetos do auto de infração. Ela repete que, com o objetivo de atender ao pedido, intimou a autuada para a comprovação da escrita contábil. No entanto, ela apresentou o documento relatando que não logrou êxito em atender à diligência fiscal. E aqui ela até reproduz o trecho da autuada, que não obstante os esforços despendidos para identificar os lançamentos contábeis efetuados de forma consolidada, diante da mudança de sistema usado à época dos fatos e as dificuldades geradas pelo acesso remoto às informações fiscais e contábeis por conta da pandemia, a autuada não logrou êxito em atender à diligência fiscal. Logo, conclui a perita, não comprovamos a escrituração contábil das notas fiscais objetos da autuação. No quesito 4, apresentar a nova base de cálculo. Então, após a exclusão, a nova base de cálculo, ela resultou no valor de R$ 189.723,43. E não acrescentou nenhuma informação adicional. A parte, ela foi intimada e se manifestou, apresentou manifestação acerca do laudo, em que, primeiro, ela informa que houve sim a indicação do assistente técnico, né, e comprova. Relativamente aos quesitos 2 e 4, houve o atendimento da determinação do CONAT, ou seja, a exclusão das NFs 1351 e 1352. E quanto ao quesito 3, no que pertine à comprovação do registro contábil, ela ratifica que, nos termos já expostos, né, não logrou êxito em atender à diligência fiscal. Mas, contudo, ela observa que as notas fiscais não registradas, elas se referem a materiais de uso e consumo e bens destinados a compor o ativo. E aí ela elenca várias notas fiscais relacionadas a essas operações. Então,
em relação a tais documentos, ela não logrou êxito porque afirma que foi realizado de forma agrupada. Outras operações representam mera movimentação física, como é o caso das notas 3112, 3113, 3114, 3169, 3170, relativas a retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém. São, assim, episódios que não se enquadram na infração supostamente cometida. Em relação à prejudicial de mérito, creio que a Câmara já enfrentou essa questão, mas aqui ela traz um pedido alternativo em relação à penalidade para um reenquadramento no artigo 123, inciso 8, a linha L da Lei 2070, por ser mais benéfica, né? E assim ela conclui a manifestação requerendo que a nulidade seja reconhecida, ou a improcedência da autuação, ou subsidiariamente, no mínimo, a adequação da penalidade. Essa foi a manifestação em relação ao laudo pericial, né? Então, senhor presidente, o processo ele retorna agora à Câmara para apreciação dessas demais questões. Creio que, como a parte está presente e o ilustre representante da Procuradoria, eles poderão realmente fazer as suas manifestações em relação aos pontos que restaram. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretário, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, a acusação é deixar de promover a escrituração de documentos fiscais no livro fiscal próprio de registro de entradas. A fiscalização aplicou o artigo 123, 3G. A infração ocorreu nos anos de 2012 e 2013. Aplicou-se apenas multa isolada por descumprimento dessa obrigação acessória. A parte traz argumentos no sentido da proporcionalidade, da razoabilidade, que, ao meu sentir, esbarram no óbice da súmula 11 desse CONAT, por isso não pode ser acolhido. E traz também outro ponto, que ainda ficou remanescente para análise, que seria o reenquadramento da penalidade por artigo 123, 8L, e o próprio ataque do mérito, porque, segundo a defesa, operações de uso e consumo, operações do bem e do ativo, seriam desnecessárias para fins de escrituração das entradas e, ademais, isso não gerou qualquer prejuízo à administração fazendária. Presidente, como já foi objeto do relato, né, a empresa foi intimada durante a fase pericial para comprovar a escrituração nos livros contábeis, o que poderia reduzir a penalidade, mas, não obstante essa intimação, não logrou êxito na indicação da escrituração desses documentos, né? Outro ponto que também merece destaque seria no sentido de a empresa levantar a questão da ausência de prejuízo. Só que o descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação independe da consubstanciação do prejuízo e, ademais, entendo que isso gerou prejuízo ao bem jurídico fiscalização, né? Isso, de fato, a ausência de regular escrituração das operações da empresa prejudica o controle de suas operações e o controle por parte da administração fazendária, razão pela qual eu entendo que restaram preenchidos os requisitos de aplicação da penalidade. Mas, por outro lado, entendo que a empresa tem razão quando pugna pelo reenquadramento da penalidade, mas, desta feita, a penalidade do artigo 123, 8L, que seria omissão
em arquivos magnéticos. E é por isso que eu vou opinar, presidente, no sentido do provimento parcial do recurso, acolhendo o laudo pericial, que foi no sentido de excluir operações de saída, considerando que a fiscalização, a acusação, se ateve às operações de entrada. Então, seria nesses termos, acolher o laudo pericial na redução da base de cálculo e acolher o pedido de reenquadramento da penalidade, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Michele Akel. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento a todos, nas pessoas do doutor Francisco, doutor Vander. Cumprimento também a representação da Fazenda. O relatório e a manifestação já estão bem detalhados. Eu gostaria só de chamar atenção a alguns pontos. Apenas para rememorar, e até o motivo do feito ter sido convertido em diligência é que nós estamos falando de fatos geradores ocorridos em 2012 e 2013, ou seja, sob a égide da redação da linha G, em que se previa a penalidade para as hipóteses de deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas de documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator, multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 UFIR, se comprovado o competente lançamento contábil do aludido documento. Em vista disso, o feito foi justamente convertido em diligência para que se pudesse provar se houve ou não o lançamento na contabilidade, já que a regra vigente à época dos fatos condicionava as duas situações, ou seja, a falta de registro no livro próprio e a falta de registro também na contabilidade da empresa, apenas para rememorar isso. O processo foi convertido em diligência e realmente não foi possível identificar esses lançamentos. A empresa teve uma dificuldade grande, já que nós estamos falando de fatos geradores ocorridos há 18 anos, do momento da diligência, que foi realizada no ano passado. Além disso, durante esse período, a empresa mudou o seu sistema e verificou que esses lançamentos, muitos deles foram feitos de forma agrupada, já que em todos eles não houve propriamente falta de registro de operações de aquisição, mas eram notas fiscais de aquisições, entradas de materiais de uso e consumo, bens do ativo e outras operações, como aqueles casos em que foi determinada a exclusão, operações de bonificação e operações de retorno de mercadoria do depósito. Então, vejam, conselheiros, que nós queremos chamar a atenção aqui. A penalização imposta pela inciso 3, a linha G do artigo 123, era justamente no caso de que o contribuinte estava omitindo entradas porque ele não fazia frente a operações de saída, ou seja, hipótese em que a legislação visava penalizar uma operação de venda de mercadoria sem nota. Por isso se penalizava a falta de registro, para que evitasse que o contribuinte deixasse de omitir entradas, porque justamente ele tinha omitido operações de saída. Nesse caso, inclusive, na redação original, que era vigente à época dos fatos, exigia-se a comprovação do não lançamento na contabilidade do infrator, justamente para que houvesse essa lógica, e a multa era uma vez o valor do imposto. Aqui no caso, porém, a par de outras operações que significassem desembolso financeiro, nós temos aqueles casos em que eram notas fiscais de mera movimentação física, notas fiscais de mero retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém. Ou seja, dentro da lógica da legislação em vigor à época dos fatos, essas operações também não estariam sujeitas à penalidade. Além disso, considerando a multa vigente à época dos fatos, que era uma vez do imposto, ao se considerar que no presente caso não há lançamento da parcela do ICMS, não haveria nenhum imposto a ser
cobrado. Então, não se pode falar, ainda que a questão da nulidade tenha sido já votada, mas se nós aplicarmos a legislação vigente à época dos fatos, não há multa a ser aplicada. Não se podendo falar, nesse caso, em aplicação do dispositivo mais benigno, de uma suposta retroatividade benigna, porque, dentro desse contexto, a aplicação do dispositivo alterado pela lei de 2017, a Lei 16.258 de 2017, representaria, pelo contrário, um agravamento da penalidade imposta ao sujeito passivo. Então, nesse sentido, nós estamos pedindo que seja, em primeiro lugar, reconhecida a improcedência da autuação, segundo lugar, subsidiariamente, que sejam, no mínimo, excluídas as operações de retorno de depósito, e, como exposto, nós estamos também pedindo, diante desse contexto, né, observando que não há imposto lançado, houve alteração legislativa, que se aplique, no mínimo, a penalidade do inciso 8º, a linha L, com a redação dada pela Lei 16.258 de 2017, conforme outras resoluções desta casa e conforme a própria representação me parece que concorda com a decisão pelo parcial provimento nesse sentido. Agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado pela Michele. Com a palavra o relator, doutor Wander Uchoa. Obrigado, senhor presidente. Vou iniciar aqui as discussões, os debates, resgatando, talvez aqui, eu acho que quase todos estavam presentes, mas na primeira oportunidade que o processo veio a esta Câmara, foi apreciado o pedido de nulidade, isso aí já está na ata, e também nas discussões que naquele momento ocorreram, já a Câmara restou por entender que do levantamento deveriam ser excluídas as notas fiscais que efetivamente o foram, né? E não as demais alegadas pela parte. Esse é um primeiro cenário, é algo que a gente pode eventualmente discutir aqui novamente. E o outro ponto do processo que merece a discussão é um tema que a Câmara também já discute há um bom tempo, é um tema recorrente, em que entendo que cada conselheiro já externa seus pensamentos e seus fundamentos, que é em relação à penalidade aplicável nesses casos, né? E aí aqui eu vou trazer alguns entendimentos que eu colhi em outros julgamentos, e os conselheiros podem sim se manifestar se é isso mesmo que eu entendi ou não. Porque quando da aplicação do artigo 123.3G, para quem entende que deva ser aplicado ele, existem conselheiros que entendem que a aplicação dele é à época dos fatos, combinado com o artigo 126 caput, porque as operações eram de substituição tributária. Como também há conselheiro que entende que à época dos fatos deveria ser aplicado só o artigo 126 caput, por se tratar de uma penalidade autônoma na visão do conselheiro. E existem aqueles conselheiros que entendem pela aplicação do 123.8L, pela retroatividade mais benigna, que é o caso deste relator. Eu acho que são esses, senhor presidente, o cenário dos temas que devem ser discutidos e debatidos no presente processo. E eu fiz aqui de maneira primeira para dar objetividade à condução do julgamento, mas fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Doutor Wander, senhores, está em debate. A matéria bastante conhecida já de todos aqui, fiquem à vontade se querem mais debates ou se já estão prontos para votar, se for o caso. Mas está aberto para debates. Eu
Como já dita, a matéria é bastante conhecida, creio que os conselheiros já têm possivelmente firmado já essa posição desde o início. Então, posso colocar em votação? Todos já estão aptos? Colocar em votação. Doutor Wander, com relação ao processo, como o senhor vota? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento em 2 aspectos. A parcial procedência se dá, no primeiro aspecto, pelo acolhimento do laudo pericial e redução da base de cálculo para o valor levantado pela perita, e o segundo momento da parcial procedência, eu voto pelo reenquadramento da penalidade para a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei de 670, ou seja, os 2% em cada exercício, limitado ao valor de 1.000 por exercício. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusileide, como vota? Com o relator, senhor presidente. Doutora Lúcia, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide, como vota? Senhor presidente, como é já do conhecimento, né, o meu entendimento aí é de que a infração específica é falta de registro de nota fiscal no livro de entrada, informado na FD, então eu acato a perícia, mas mantendo a penalidade do 123.3G, da Lei 2.670/96. Aí como a fiscalização, com a alteração da 16.258. Doutor Henrique, como vota? Presidente, acompanho o primeiro voto divergente. Doutor Leilson, como vota? A divergência, presidente. Então, verificado o empate aqui, voto também pelo desempate, no sentido de que, no caso, há penalidade específica, no caso, faz situação livre próprio, então, reside de entrada, então, há que ser aplicada a penalidade própria para a infração. Então, eu voto de acordo com o primeiro voto divergente do conselheiro Elineide. Esta decisão para o presente processo. Então, a segunda Câmara conhece o recurso, dá provimento ao empate para reformar a decisão e declarar a parcial procedência da autuação, contrariamente à manifestação do PGE quanto à penalidade aplicável. Esta decisão para o presente processo. O processo seguinte é o processo de recurso 15508, aí 2017-10-13033. Recorrente Seju, recorrido Interbel. Relatora, doutora Elineide, conosco para a sustentação oral das razões recursais, doutora Michele Heloise Akel, e representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, a relatora, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu renovo o meu bom dia a todos. Seja bem-vinda a doutora Michele, doutor Rafael, representante da Procuradoria-Geral do Estado. Esse processo, a exemplo do anterior, embora não tenha sido perícia, mas é a segunda vez que vem para esta Câmara, né? Ele trata de uma falta de emissão de documento fiscal detectada por meio do levantamento de estoque de mercadoria referente ao exercício de 2012. O agente do fisco indica como dispositivos infringidos os artigos 127, 169, 174 e 176 do decreto 24569/97, e atribui a penalidade prevista no 123.3b, item 1, da Lei 12.670/96, com alterações da 16.258, 2017. Na informação complementar ao auto, o agente esclarece que a empresa iniciou as suas atividades no dia 16 de agosto de 2012 e, por força do regime especial de tributação número 569/2012, realizou o arrolamento do estoque de mercadoria no dia 30/11 de 2012, ocasião em que ocorreu a mudança de regime de tributação. Que os dados utilizados para o levantamento foram os extraídos dos documentos fiscais de entrada e saída, inventários inicial e final, os registros de entradas e saída também disponíveis na EFD. Que o levantamento quantitativo de estoques tem respaldo no artigo 92 da Lei 12.670/96.
Esclarece ainda que foram excluídos do levantamento os CFOP 1551, 1552, 2551, 2556, 2911, 2949, 5552, 5005, por não representarem uma efetiva motivação do estoque de mercadoria, que constatou a existência de produtos com a mesma descrição e códigos diferentes, razão pela qual realizou agrupamentos, e que considerou os preços médios ponderados nas entradas e nas saídas, nos termos do artigo 92, parágrafo 1º da Lei 2.670. E com base no artigo 899 do Decreto 24569, utilizou a alíquota de 17%, sem o benefício da redução de base de cálculo. Aponta para o período de agosto a novembro de 2012, porque a empresa começou as atividades em agosto, e em novembro teve a questão da mudança de regime, daí foi levantado um novo estoque. Ele apontou uma omissão no valor de R$ 33.919,25. Aplicou a alíquota de 17% e a multa de 30% para as operações. A empresa vem aos autos e argue a nulidade do lançamento por cesseamento ao direito de defesa. Por quê? Porque afirma que os arquivos eletrônicos pertinentes à ação fiscal anexados no processo dizem respeito ao CD de 2013 e que o material a instruir o lançamento tem a denominação omissão de saída de 2012, no entanto, consta os arquivos de 2013. E isso, né, implicou num impedimento ao exercício de defesa. O processo é encaminhado à célula de julgamento, né, que julga procedente a acusação fiscal, considerando que restou comprovado, por meio do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, que o contribuinte omitiu vendas de mercadorias sujeitas ao regime de tributação normal. O processo, diante da decisão de primeira instância, a empresa, né, entra com um recurso ordinário, primeiro recurso ordinário, e argue a nulidade da decisão de primeira instância, por falta de fundamentação quanto aos arquivos anexados que são estranhos ao lançamento. Ratifica o pedido de nulidade por cesseamento ao direito de defesa, por ausência da documentação probatória, e no mérito também argumenta o tratamento, que não ocorreu o tratamento tributário correto a cada produto, uma vez que o agente do fisco informa que aplicou a alíquota de 17% para todos os produtos, com base no artigo 889 do Decreto 24569, né? E também argue o efeito confiscatório da multa, e finaliza requerendo a improcedência da ação fiscal. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, é emitido o parecer 279/2018, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento para declarar a nulidade do julgamento de primeira instância por falta de fundamentação da decisão quanto aos argumentos de defesa. Na época também, antes do julgamento de primeira instância, tem uma informação nos autos indicando um ajuizamento de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, junto à 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, contra a questão da taxa de fiscalização e prestação de serviços públicos prestado pelo contencioso administrativo tributário. O processo, então, é colocado em julgamento na 33ª sessão ordinária, ocorrida no dia 23 de maio de 2019, ocasião em que a Câmara decide pela nulidade da decisão de primeira instância e determina o retorno do processo
primeiro, para que seja intimado o autuante para a apresentação dos documentos que embasaram a ação fiscal. Depois da apresentação dessa documentação, também seja intimado a recorrente para apresentar defesa ou pagar com os direitos de desconto. E só então se é enviado para a célula de julgamento. O processo é encaminhado, né, feito um e-mail solicitando a documentação ao agente do fisco por meio da SECAT, da célula, a Secretaria-Geral do CONAT. Foi encaminhado um e-mail no dia 27 de fevereiro de 2020 e depois um no dia 10 de março de 2028 solicitando a documentação. Consta também no processo as folhas, só pegar aqui, as folhas 237, um CD, uma mídia com o protocolo de autenticação emitido pela SESEC no dia 28 de fevereiro de 2020 e assinado pelo agente autuante, remetendo ao CONAT os arquivos relacionados ao auto de infração. Certo? Aí, também, depois disso, o processo é encaminhado à célula de julgamento de primeira instância, e aqui ocorre algum erro, alguma falha, porque a julgadora monocrática decide pela nulidade da acusação fiscal, né, folhas 234, 236 do processo, é julgado nulo em razão de impedimento, diante da impossibilidade de comprovação da acusação fiscal pela falta de elementos imprescindíveis à comprovação do crédito tributário, considerando que o autuado foi intimado a apresentar os relatórios objeto da autuação e não apresentou, e interpõe o reexame necessário. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 155/2021, né, e informa, inclusive, a existência desse CD, que eu mencionei, que é o agente do fisco anexou, e sugere, diante disso, que houve alguma falha na entrega pelo autuante, onde não consta a assinatura do recebedor, no caso, bem como a data de entrega da referida mídia do CONAT, né? Aí ele sugere que, assim considerando que a única data presente no referido documento é a do dia 28 de fevereiro, data anterior à assinatura do julgamento singular, que foi 13 de março, entende que a decisão de nulidade por ausência da documentação probante deve ser revista, devendo o processo retornar à instância singular com reabertura de prazo ao contribuinte para defesa ou pagamento e uma nova análise do julgamento. Nesse sentido, ela opina pelo conhecimento do reexame necessário, dar-lhe provimento, sugerindo o retorno dos autos à primeira instância. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. A palavra do doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo meus cumprimentos a todos. A acusação, presidente, de fato é deixar a empresa, após o levantamento quantitativo de estoque, foi acusada de realizar operações de saída sem a respectiva emissão do documento fiscal, né? E a grande questão que paira sobre esse processo são justamente as provas que instruem, que dão suporte a essa acusação, né? E pelo que eu vejo, não obstante essa Câmara tenha determinado a intimação do agente fiscal para realizar a juntada desses documentos, o que a gente observa é que, não obstante esse comando da Câmara, a finalidade da diligência ela não foi atendida, como já foi, inclusive, mencionado no parecer da célula de assessoria processual tributária. E é por isso, exatamente por isso, que se determina
o retorno dos autos para que esses elementos componham o auto de infração, né, e seja novamente apreciado pelo julgador singular, que, mais uma vez, não enfrentou o mérito da questão, não obstante a determinação dessa Câmara no sentido de afastar a nulidade inicialmente suscitada. Então, presidente, eu vou, em consonância com o parecer da SEAP, eu vou opinar no sentido de que o feito retorne à instância singular para que a diligência seja novamente realizada. Doutor Rafael, com a palavra, doutora Michele. Obrigada, presidente, novamente pela palavra. Gostaria de levantar uma questão de prejudicial de mérito aqui para trazer a discussão perante essa segunda Câmara. Vejam, conselheiros, desde o princípio o que se argumentou é que a documentação que demonstraria a infração não havia sido juntada, né? Nós estamos falando de fatos geradores de agosto de 2012 a novembro de 2012, e foi anexado aos autos um demonstrativo de 2013. Embora essa Câmara não tenha reconhecido a nulidade do auto de infração por ter sido instruído com base de um demonstrativo relativo a um período subsequente aos fatos aqui examinados, no fringir dos ovos foram anulados os atos a partir da intimação do sujeito passivo quanto ao auto de infração, tanto que foi determinado que o autuante anexasse o demonstrativo 2012, fosse dada uma nova ciência desse demonstrativo e do próprio auto de infração para o sujeito passivo, para que reiniciasse a discussão administrativa com nova impugnação e atos subsequentes. A decisão de primeira instância agora está reconhecendo que havia reconhecido que o sujeito passivo não tinha sido intimado porque o fiscal não havia anexado os demonstrativos. Né? E o que a parecer da célula pretende é que, novamente, volte-se ao início do auto, seja diante da aparente anexação do demonstrativo, não se sabe exatamente qual o conteúdo, porque nós não fomos cientificados, naturalmente, mas a partir dessa anexação do CD, da mídia digital, com a planilha, que seja dada uma nova ciência do sujeito passivo. Ou seja, nós estamos entendendo aqui que a ciência deste auto de infração irá válida, porque com os documentos que instruem, que demonstrariam a infração, será feita agora. Contudo, se nós estamos falando de fatos geradores de 2012, estamos falando uma ciência que provavelmente irá ocorrer em 2022, né, já considerando que nós estamos já praticamente na metade de novembro de 2021, haverá inquestionavelmente uma decadência a ser reconhecida, né, porque a ciência válida deste auto de infração ocorrerá 10 anos após os fatos envolvidos. Não temos como aceitar que aquela notificação original, ocorrida em 2017, se eu não me engano, seja válida na medida em que feita com base em documentos estranhos aos fatos. Então, nós estamos levantando aqui uma questão de prejudicial de mérito para que seja reconhecido, até por uma questão de economia, a própria improcedência do lançamento, já que o crédito tributário se encontra extinto pela decadência. Obrigada. Obrigado, doutora Michele. Doutor Rafael, com relação à decadência suscitada pela parte, o senhor gostaria de se manifestar? Doutor Rafael? Presidente, eu vou me manifestar no sentido de que seja afastada, considerando que a acusação seria a ausência de informações, ou seja, a ausência de emissão de documentos fiscais, e é por isso que não é possível acolher a decadência que foi suscitada pela parte. E notadamente, considerando que a nulidade já foi apreciada por essa Câmara,
no sentido de afastar a nulidade para que a diligência seja novamente realizada com a juntada dos documentos, porque o que se tem, presidente, é que o documento existe, mas ele não aportou aos autos, né? Se tem ciência da existência dos documentos, mas não aportou aos autos. Então, eu tenho para mim que não houve fluxo do prazo de decadência, não há fluxo do prazo de decadência durante o curso do processo fiscal. E é por isso que eu vou opinar pelo afastamento. Doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Doutora Elineide, com a palavra. Senhores, à época, né, a gente havia tomado essa decisão realmente de retornar, de que fosse reaberto o prazo para o contribuinte querendo pagar ou aditar a defesa. Houve alguma falha entre o recebimento dessa documentação pela SECAT ou pela célula de julgamento e o julgador monocrático, porque eu tenho aqui os levantamentos de 2012 que foram anexados pelo agente do fisco, e com data da época da lavratura do auto de infração, os relatórios, né, totalizador, o resumo geral, e um dos pontos que foi muito questionado, que seria o relatório de junção dos produtos, né? Também, assim, me acosto ao doutor Rafael, no sentido de que não teria decadência, porque já ocorreu a citação, a intimação do autuado, né? E nós estamos só regularizando alguns erros com base no artigo 84, acho que é 84, parágrafo 6º da Lei 15.614. E aí seria realmente o caso de reabrir prazo para pagamento e também para verificar esses relatórios, a parte, e fazer um novo julgamento. Infelizmente, já é o terceiro julgamento que está se fazendo no mesmo processo. Doutora Elineide, você gostaria de se manifestar? Doutor Neilson, com a palavra. Presidente, essa questão, acho até essa preliminar trazida pela doutora Michele, ela foi uma preliminar muito bem formulada, no sentido de uma certa coerência de raciocínio. Agora, embora, pela nossa legislação, pelas decisões que nós já temos no processo, no âmbito judicial, de que realmente, no âmbito do processo administrativo tributário, não flui prazo de decadência, né? E, para que a gente tenha ciência disso, é muito claro que a empresa, mesmo desde a época da impugnação, ela tomou ciência e ela mesma falou, olha, nos autos, as provas que estão trazidas não se referem ao exercício de 2012, mas sim ao exercício de 2013. Então, ali já se aperfeiçoou o lançamento tributário. O lançamento tributário, ele se aperfeiçoa a partir do momento que o contribuinte tem ciência do que está sendo lhe imputado, já tinha tomado ciência e ratificou essa ciência quando fez a impugnação e trouxe esse argumento. Então, é o caso muito claro daquela chamada nulidade sanável, né, que está prevista na nossa legislação, e que ela diz muito claramente que é uma forma de suspensão do processo administrativo tributário. A nossa legislação deixa isso muito claro. No artigo 83, é um capítulo que trata das suspensões do processo administrativo tributário, os casos de nulidades sanáveis, né? Que, na verdade, não era o caso de nulidade, né? Se não traz, eu tenho dito que esse vai ser um grande trabalho para os colegas que estão continuando, os que estão chegando aqui, isso é um bem diferencial, que é vício material e vício formal, né? Se você não tem, se você a julgador de primeira instância disse claramente que não houve
comprovação, segundo ela, né, da materialidade, porque teria sido anexado o CD com as provas do exercício de 2013, então seria nulidade por impedimento. Não há impedimento algum. Impedimento é vício formal. Impedimento tem a ver com o fato de o agente do fisco estar lançando, se ele tem competência para tanto, se ele estava de férias, se ele não estava, se tinha algum impedimento legal, no sentido de dele não poder realizar aquele lançamento. Isso aqui é impedimento. O que existia no caso aí, se tivesse decorrido a não entrega do CD, era total improcedência, era vício material. Por quê? Porque não foi possível se comprovar a materialidade da autuação, da infração. Quando você não tem como comprovar a autuação, o nome disso se chama vício material, e não vício formal. Vício formal está fala-se muito impedimento legal, impedimento. O impedimento legal para se dar aí no vício formal é se ele não tivesse competência para lançar, é se ele não tivesse, se ele tivesse de férias, tivesse lançado, se ele tivesse em tratamento de saúde, de licença, tivesse lançado, ou se ele não tivesse a competência para tanto. Mas houve uma certa confusão neste contencioso, que eu venho fazendo essa crítica, desde o dia que eu entrei aqui, há 6 anos atrás, no sentido de confundir o vício formal com o vício material. Eu escrevi até um artigo sobre isso, há uns 3 anos atrás, um artigo longo, acho que umas 12 páginas, onde eu diferenciei claramente, trouxe doutrina, no sentido de diferenciar o que é vício material e vício formal. Então, teria ocorrido nenhuma nulidade, era improcedência do lançamento. Mas, no caso concreto, não houve isso, porque está muito claro a questão que foi trazida de que realmente houve o acostamento do CD e a julgadora de primeira instância não observou essa prova trazida aos autos, para que pudesse proferir o seu julgamento já diante daquela prova. As provas foram produzidas desde o procedimento de fiscalização. Como bem dito pela doutora Lineide, foi no momento da formalização do processo, até porque tem mais autos de infração, que foi anexado um CD nesse auto de infração que não diz respeito a ele, né? Então, assim, não vejo como também se aduzir nessa questão da decadência, muito bem formulada, diria, eu até seria tendente a aceitar se não tivesse sido acostado o CD. Aí eu teria sido tendente a aceitar no sentido de que, se não teria acostado, e eu ficaria muito na dúvida se o caso seria de improcedência ou de decadência. Tá? Eu ficaria muito na dúvida se isso aí se era um caso de decadência ou improcedência. Mas como houve o CD, é um caso de suspensão mesmo do processo administrativo durante todo esse prazo, e não flui prazo de decadência no âmbito do processo administrativo. De modo, presidente, que eu também sou favorável ao retorno deste processo à primeira instância, para que agora se faça um julgamento no sentido de verificar a materialidade ou não daquela autuação. Nesse sentido também, presidente, que eu me manifesto. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, continue em debate o processo. Acho que todo mundo tem seu posicionamento, então vou colocar em votação primeiro a decadência, depois a decisão a ser tomada. Doutora Neide, com relação à decadência, como se manifesta? Eu afasto, nesse sentido de que houve a suspensão, com base no artigo 84 da Lei 15.614, então não fluía o prazo de decadência, nos termos manifestados pelo doutor Rafael, representante da Procuradoria. Doutor Leilson. Com a relatora. Doutor Wander. Senhor presidente, como aqui a autuação é de falta de emissão de documento fiscal, eu afasto também a preliminar de decadência. Doutora Jusceide. O relator, senhor presidente. Doutora Lourdes. Acompanha a relatora, presidente. E doutor Henrique, eu errei a votação aqui, eu pulei o doutor Henrique, era o doutor Henrique do presidente. Doutor Henrique. Acompanha a relatora, senhor presidente. O estado ficou o mesmo.
Então, a decadência citada pela parte é rejeitada. E como vota o processo, doutora Elenide? No mérito, né, no sentido de retornar à primeira instância, né, para que seja cumprida a determinação de intimação da parte e depois novo julgamento, considerando que a documentação foi anexada ao auto. Tá ok, entendi. Doutor Henrique, agora está correto. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Doutor Wander? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Gislaide? Com a relatora, senhor presidente. E doutora Lourdes? Com a relatora. A segunda Câmara, por votação unânime, resolve determinar o retorno do processo à primeira instância para novo julgamento. A parte será intimada desta decisão também para contestar lá os levantamentos do fiscal. Esta decisão para este processo, de acordo com a PGE também. Gostaria de agradecer a doutora Michele Acker pela participação na sessão. Querendo, pode permanecer conosco, teremos mais processo ainda na nossa pauta de hoje. Obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Senhores, 10 minutos de intervalo, às 9h50 vamos retornar, tudo bem? Ok. Eu vou pedir a agilidade depois, que eu vou, talvez, para se me ausentar antes de terminar a sessão. Eu vou tentar ver aqui, tá certo? Para a doutora Elenide assumir os trabalhos. Agilizar.